TV Bula no ar, eu sou o Batmirim Ademir Luiz e hoje, aproveitando o lançamento do filme The Batman, vamos listar todos os filmes do Homem-Morcego, do pior para o melhor. E o critério fundamental é o seguinte, só vale filme solo e longa-metragem lançado no cinema. Ou seja, fica de fora as animações para televisão, para streaming, fica de fora aquelas séries jurássicas dos anos 40, a série icônica dos anos 60, fica de fora também os filmes de equipe, como por exemplo os filmes com o Batman crossfiteiro Ben Affleck. Mas o que também não é muito problema, porque é o que? Batman vs Superman, Liga da Justiça e Esquadrão Suicida, com certeza iam pegar posições muito ruins. Em todo caso, a boa notícia é, entra Batman Lego. Então, nessa lista, em qual posição entra o novo The Batman? Elementar, meu caro Dick Grayson. Em 11º e último lugar, talvez a maior unanimidade dessa lista, que é Batman e Robin. Aqui nada dá certo. E eu não estou falando dos Batmamilos, nem do Bate-Cartão de Crédito, porque se fosse inserido em um contexto de comédia real, se fosse uma adaptação da série dos anos 60, poderia ter funcionado. Mas não é. É realmente tudo muito ruim mesmo. E desperdiçaram o que poderia ser um Batman excelente, que é o George Clooney. Aqui tudo é uma grande bobagem, tudo é exagerado, a coisa sai realmente do controle. É praticamente um desfile carnavalesco. Agora, fica uma dica interessante para vocês. Eu não sei se está disponível com facilidade essa versão, mas nessa edição aqui do DVD, que é uma edição especial, tem duas dublagens. Tem aquela dublagem que passa na televisão normalmente e tal, tem o áudio original, obviamente, e tem também uma dublagem que os dubladores fizeram de sacanagem, porque se começou a falar desse filme como uma grande bomba, isso, claro, né, circulou ali no meio dos dubladores. Então eles gravam fazendo vozes como se fosse do Freio da Fruta, e é uma gravação inteira do filme. E é muito divertido, então vale muito a pena talvez assistir nessa versão, que com certeza melhora o filme. Péssimo. Em 10º lugar e penúltimo lugar, a escolha que talvez seja a mais polêmica, porque ainda tem muita gente que ainda defende esse filme. Inclusive na época do lançamento ele foi muito festejado, né? O colocaram como obra-prima, o que está acontecendo também com o The Batman. Mas é um filme que é indefensável se você olha detalhadamente, se você olha ali com a sua lupa de detetive. A direção é muito ruim, inclusive tem momentos amadorísticos, né? As interpretações são preguiçosas, o roteiro cheio de furos, realmente não tem como defender Batman, o Cavaleiro das Trevas, ressurge. Isso mesmo, isso mesmo. Pode xingar aí, tô ouvindo. O final da trilogia do Nolan, mas realmente nada aqui dá certo. A impressão que dá é que o Nolan não queria fazer o filme, talvez até impactado pela morte do Heath Ledger, né? Mas o fato é que ele fez o filme talvez aí por força de contrato, ou no mínimo de salto alto. Mas nada dá muito certo. Batman lutando durante o dia, a Mulher Gato que não faz o menor sentido, colocaram a Talia al Ghul no filme e a mataram de uma maneira estúpida, né? Se você coloca a Talia al Ghul em um filme do Batman, ela tem que em algum momento gerar o Damian Wayne, isso faz parte, né, de um sistema lógico, mas o grande problema desse filme, fundamentalmente, é o seguinte, ele deveria ser no mínimo ótimo. Talvez não superar Cavaleiro das Trevas, porque era uma tarefa muito difícil, né? Mas para fechar a trilogia tinha que ter fechado com a chave de qualidade. E isso realmente não aconteceu. Quebraram a coluna do Batman, o fizeram lutar de dia, o fizeram acender uma fogueira no meio de uma ponte, né, perdendo tempo enquanto tá com a bomba ali vai explodir. Inclusive o plano do Bane não tem o menor sentido. O próprio Bane ele é reduzido a um capanga no final da história. Então, ai ai, não dá. Mandar esse DVD aqui pro pulso. Só assim. Em nono lugar, um filme que eu nem considero tão ruim assim. Dependendo do dia, ele pode até ser divertido, até porque ele não é muito pretensioso, que é o filme Batman Eternamente. Mas tem alguns problemas aqui sérios, né? A interpretação preguiçosa do Val Kilmer, né? O Tommy Lee Jones morrendo de medo de ser obscurecido pelo Jim Carrey, de fato foi, e deturpando completamente o personagem dos caras, se transformando numa espécie de espelho do próprio Jim Carrey. Realmente não funciona. O Robin meio estranho. Mas nós temos aqui a Nicole Kidman num excelente momento. Então o filme tem seus altos e baixos. É aquele medíocre que não incomoda tanto, né? Então
Nono lugar, Batman Eternamente, que inclusive tem uma excelente entrada do Batman em cena, né? Mais quadrinho do que aquilo, impossível. Em oitavo lugar, ele! Isso mesmo, nosso querido Adam West. Hã? O quê? De onde eu tirei esse DVD? Pergunta pra tia do Batman. Mas é isso mesmo, é um filme baseado na série icônica dos anos 60. Batman, o Homem-Morcego. O que inclusive é um título bastante redundante. É como se fosse Taxi Driver, motorista de táxi, ou o pequeno Stuart Little. Mas enfim, o fato é que é um filme baseado na série dos anos 60 e o diferencial dele é que existe aqui a união dos principais vilões para enfrentar o herói. Nós temos aqui o Pinguim, o Coringa, o Charada e a Mulher Gato, que inclusive é feita por outra atriz, enfrentando Batman e Robin. No final das contas, é basicamente um episódio alongado, né? Inclusive, geralmente os episódios tinham duas partes, né? O que faz com que seja basicamente um episódio que não tem o corte tradicional que se fazia ali na televisão. Mas o fato é que foi lançado no cinema, então entra na nossa lista. Tem algumas cenas icônicas, como por exemplo a cena do bate-repelente de tubarão e aquela cena do Batman correndo pela cidade com uma bomba, né, que vai explodir, que de alguma maneira bem estranha foi até citada no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mas enfim, até uma curiosidade, né, o filme do Batman dos anos 60. Santo filme, Batman! A partir desse sétimo lugar, o jogo já começa a ficar mais complicado. Aparece aqui os pesos médios, os pesos pesados. Eu mesmo fiquei em muita dúvida se eu colocaria este filme aqui em sétimo ou em sexto lugar. E, na verdade, dependendo do dia e da perspectiva, ele poderia estar bem mais acima na lista. Talvez aí até disputando o pódio. Mas hoje eu optei por colocar em sétimo lugar Batman, a Máscara do Fantasma. Que é uma animação muito interessante que mostra ali os primeiros anos do Batman atuando em Gotham City. O foco é muito no Bruce Wayne e em suas dúvidas. Ele duvida se ele é de fato alguém que deve dedicar a vida ao combate ao crime. Aqui aparecem vários personagens que são introduzidos interessantes. Aparece uma versão muito legal do Coringa com a famosa dublagem do Mark Hamill, né? Então é um filme muito importante, eu diria, e que ele só não está mais acima porque a duração dele é muito curta e dá aquela sensação de que algumas coisas foram apressadas ou que não foram devidamente exploradas ou que poderiam ser exploradas melhor. Mas ao mesmo tempo poderia ser a base para um excelente filme live action do Batman. Mas hoje, Máscara do Fantasma, sétima posição. Em sexto lugar, um filme do Batman, que não é exatamente um filme do Batman, é um filme do Tim Burton. Isso mesmo. Batman, o Retorno. O segundo com o Tim Burton dirigindo. Esse filme aqui tem muitas coisas que me incomodam, né? E a principal delas continua sendo tanto o Batman quanto o Bruce Wayne do Michael Keaton. O Batman é um sujeito que explode um criminoso de rua aí, o circense, né, com dinamite. E o Bruce Wayne dele é uma figura meio patética, né, que vai trabalhar com uma pastinha de executivo andando pela rua e indo pegar o metrô, parece. Não faz o menor sentido. Mas ao mesmo tempo tem tantas cenas icônicas e tantas figuras icônicas, a começar aí da Mulher Gata, da Michelle Pfeiffer, ainda a melhor, talvez até insuperável do papel, e o próprio Pinguim do Danny DeVito, né? Uma figura grotesca que inclusive deu muito problema aí com relação ao Mike Lynch feliz, né? Vocês sabem dessa história. Então, apesar de todos os problemas, eu acho que esse filme ainda merece ser bastante respeitado, merece ser visto, né? Ele tem elementos ali de autoria que são interessantes. Algumas timburtices exageradas, tipo o carro de forma de pato do pinguim, né? Os pinguins, né, com mísseis nas costas, aquela coisa toda tal. Mas seja como for, né? Batman, o Retorno, tem lá seu valor, sim. Em quinto lugar, um filme que talvez em um universo paralelo poderia estar em primeiro ou pelo menos aí em segundo lugar, mas que hoje está em quinto, que é o Batman Lego, que para muita gente talvez nem devesse estar nessa lista, mas foi lançado no cinema e Batman como protagonista, aventura solo. Agora, por que eu coloco ele em quinto lugar? Embora reconheça que ele tem momentos absolutamente brilhantes, extraordinários, talvez até geniais em alguns pontos. Mas o personagem do Michael Cera, aquele Robin, é terrível, né? Ele não se encaixa nem enquanto narrativa, pensando em termos de tradição da história do Batman,
E é um dos personagens mais chatos e insuportáveis da história das animações. Então, Michael Cera, a culpa foi sua. Poderia estar muito mais acima se não fosse você, tá bom? Em quarto lugar, a vingança. Sim, The Batman. Na minha opinião, The Batman, o novo filme do Batman, estrelado aí pelo Robert Pattinson, dirigido pelo Matt Reeves, entra em quarto lugar. Talvez com o passar do tempo ele alcance aí novas posições, porque fundamentalmente para mim ele é um filme que está plantando para colher lá na frente, mas por enquanto ele entra aqui. Eu sei que tem muita gente dizendo que ele é brilhante, extraordinário, tudo mais, até comparando, né, com o Cavaleiro das Trevas e tal, mas eu acho que não é para tanto, né? Primeiro, um filme que precisa justificar a sua duração é um filme que precisa repensar aí a sua posição, né? Então, devagar com o andor, menos solenidade, menos pretensão, né? Então, quarto lugar, tá de ótimo tamanho para The Batman. Daqui a alguns anos, dependendo, a gente discute aí se a coisa mudou. Mas por enquanto não. Quarto lugar. Agora o pódio. Para mim, em terceiro lugar, medalha de prata, o filme que eu considero como verdadeiro responsável pelo boom dos filmes super-herói que temos acompanhado aí nas últimas décadas. Considerando que o Superman do Christopher Reeve foi quase que um experimento, né? Uma coisa que aconteceu ali muito inusitada. Mas o gênero de super-herói começou a ser construído verdadeiramente com o Batman de 89, dirigido por Tim Burton. De novo, tem algumas coisas aqui que eu não gosto muito, sobretudo, de novo, o Batman e o Bruce Wayne do Michael Keaton, né, por diferentes motivos. Eu acho que ele foi uma péssima escolha, mas o filme é tão icônico, tão importante, tem tantos momentos interessantes, né? O próprio Coringa do Jack Nicholson, que para mim é o Jack Nicholson pintado de branco, mas não importa, ele é muito funcional, tem cenas extraordinárias, tem cenas muito cartunescas que funcionam maravilhosamente bem, como aquela em que o jato do Batman sobe, né, atravessando as nuvens e fica de frente à lua, mostrando ali o símbolo do morcego, aquele combate final na catedral, né, a própria direção de arte, né, que para mim ainda não foi superada, um Batmóvel que ainda é o melhor de todos. Então, por tudo isso, apesar de não ser um filme perfeito, e mesmo na época, foi o segundo filme que eu assisti no cinema, inclusive, mesmo na época eu já percebi esses problemas que seguem me incomodando, né? Ele não é o filme definitivo do Batman, como foi o Superman do Christopher Reeve, mas ainda assim é um filme muito importante e que tem muitos momentos extraordinários. Então, Batman de Tim Burton de 89, terceiro lugar. Segundo lugar, claro, Batman Begins do Christopher Nolan. E este filme aqui conseguiu uma coisa extraordinária. Ele conseguiu ir além dos quadrinhos. Nunca a origem do Batman foi contada de maneira tão rica e com tantos detalhes e com a coesão narrativa tão forte. Pelo menos ali até o terceiro ato, que na minha opinião o filme destoa, né, em seu conjunto, né, que vira aquele monte de bombas e confusões e corre para lá, corre para cá, aquele ritmo do início muito mais pautado, muito mais cadenciado, eu acho mais interessante. Mas, em todo caso, não interfere no resultado. Nós temos aqui uma direção extraordinária, impecável, atuações fantásticas, o Christian Bale, um grande Bruce Wayne, um grande Batman, talvez o mais próximo de seu Batman definitivo. Vamos ver aí o que o Pattinson vai fazer nos próximos filmes. Eu acho que o julgamento vai depender dessa continuidade. Mas nós temos um conjunto fantástico. Inclusive o Alfred, muito forte também. O Comissário Gordon, do Gary Oldman, talvez um dificílimo de ser superado também. Então, por tudo isso, Batman Begins é um começo extraordinário e fica em segundo lugar. No alto do pódio, na medalha de ouro, em primeiríssimo lugar, só poderia ser Batman, Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Este filme não é apenas um grande filme de super-herói, talvez o melhor do gênero. Ele é um grande filme em qualquer gênero. Na minha opinião, um dos 100 melhores de todos os tempos. Eu poderia passar horas aqui falando da direção impecável, do roteiro extraordinário, das interpretações icônicas, do Coringa maravilhoso do Heath Ledger. Mas não. Eu vou encarnar aqui o Alfred e contar para vocês uma história. Não sobre Burma, não sobre queimar florestas, mas sobre os tecelões persas. Sim, os tecelões persas, que fazem os maiores e melhores tapetes do mundo. Os mais perfeitos, os mais impecáveis. Dizem que eles sempre deixam
uma ponta solta para que o tapete não seja verdadeiramente perfeito. Por quê? Porque só Allah é perfeito. E este filme se encaixa perfeitamente nessa tapeçaria, porque só existe um pequeníssimo problema aqui, uma pequeníssima ponta solta. Vou dar uma pista para vocês. Acontece em um momento muito rápido no encontro entre o Gordon, o Harvey Dent e o Batman no telhado da chefatura de polícia, quando eles se encontram ali a primeira vez. Um momento muito rápido. Preste atenção nessa cena, tem um probleminha ali. Mas tirando isso, o filme é praticamente perfeito. Praticamente perfeito. Não é o filme que nós merecemos, mas é o filme que nós precisamos. Então, concorda, discorda? Provavelmente discorda. Então dê vazão ao seu sentimento de vingança, à sua raiva, nos comentários aqui embaixo. Comente, coloque a sua própria lista, fale onde eu errei, o que você concorda, o que você acha que não faz o menor sentido. Escreva tudo aqui. Se inscreva no canal, espalhe o conteúdo. E enquanto isso, vamos aguardar a continuação do The Batman. E a pergunta é, em qual posição esse filme vai ficar numa lista como essa no futuro?